Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 6 do Futebol de Verdade para a temporada de 2025-2026. Hoje é terça-feira, é dia 30 de setembro de 2025. Aí acabou ontem à noite, segunda-feira, a sétima jornada da Liga Portuguesa, com a vitória do Futebol Clube Porto em Aroca por 4-0. Foi uma vitória retumbante do Futebol Clube Porto a manter o registro 100% vitorioso na Liga Portuguesa. São 7 jogos, 21 pontos. Os 4 golos marcados significam que o Futebol Clube do Porto igualou o Sporting com o registro de melhor ataque da Liga. 19 golos marcados também. O Porto tem também a melhor defesa, apenas um golo sofrido. Tem sido um Porto absolutamente dominador, este Porto de Farioli, no início da temporada. Já vão 8 vitórias consecutivas de arranque de época, porque às 7 vitórias de campeonato devemos juntar a vitória arrancada no último lance do jogo, na última quinta-feira, em Salzburgo, contra o Red Bull Salzburgo, 1-0, com aquele golaço do William Gomes, e, portanto, o Porto tem já 8 vitórias consecutivas no arranque desta época. Tem sido a equipa do momento em Portugal e Farioli está a caminho de poder eventualmente igualar o recorde do clube, que são 8 vitórias, são 11 vitórias seguidas a arrancar a época, conseguidas, imaginem, por André Vilas-Boas em 2010, 2011. Portanto, vamos lá ver se Farioli lá chega. Esta semana vai ter dois desafios impactantes, que são esse Flóculo Porto Estrela Vermelha, a segunda jornada da Liga Europa, e depois, sobretudo, esse Flóculo Porto Benfica, da oitava jornada da Liga Portuguesa, que é no domingo. Ora, muito bem. Hoje, aqui no Futebol de Verdade, vamos passar em revista a sétima jornada da Liga, com análises um bocadinho mais pormenorizadas ao Benfica Gil Vicente, ao Estoril Sporting e ao Aroca Futebol Clube do Porto. Deixei cair por uma semana o Sporting Clube Braga, para o programa não ficar demasiado longo, mas para a semana logo vemos, se o Braga conseguir eventualmente um resultado bom em Alvalade contra o Sporting, que vamos ter Sporting Clube Braga na próxima semana. Quem sabe se o Braga não volta aqui ao rol dos clubes que eu vou analisando no Futebol de Verdade. Vamos ter também pergunta do Discord, que é um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Podem fazê-las através do servidor de Discord. E vamos ter os recordes da semana, uma parte do Futebol de Verdade que é powered by Goalpoint, porque é feita com base no radar da Goalpoint e nos números da Opta Sports. Tudo isto para vermos agora em direto, hoje, terça-feira, dia 30 de setembro, se for subscritor premium do meu Substack, e se não for, eu vou deixar-lhe aqui já a correr em banner o endereço, é tadeia.substack.com, e tal como diz ali em baixo, de segunda a sexta-feira há sempre artigos gratuitos, portanto quem não quiser ser subscritor premium pode ser subscritor gratuito, é só deixar o e-mail e recebe entre linhas de segunda a sexta-feira, é o vosso jornal do dia, já lido e comentado por mim, e isto é para todos, é gratuito. Depois, todos os dias, há também artigos ou vídeos exclusivos para subscritores premium. E para isso já vai ser preciso fazer a tal subscrição premium que vos custa 5 euros por mês. Não é uma barbaridade de dinheiro. São 5 euros por mês, é um café por semana. Basicamente, enfim, há sítios onde se pode beber café mais barato, mas não é em todo o lado. Portanto, é isso que vos custa a subscrição premium do meu Substack em tadeia.substack.com. Porquê? Um dos exclusivos dos subscritores premium é poderem assistir e participar com comentários, perguntar, esclarecer dúvidas, dar opiniões a cada edição do Futebol de Verdade em direto, logo no próprio dia. Os outros podem ver também no YouTube, podem ouvir o podcast, mas apenas na segunda-feira que vem. Portanto, hoje é terça-feira, dia 30, os premium vão poder assistir ao programa. Os que não forem premium vão ter que esperar, e eu até tenho que ir aqui ver que dia é que vai ser a próxima. Ora, se terça-feira é 30, quarta-feira é 1, quarta-feira é 8, segunda-feira é dia 6 de
outubro, poderão assistir a este Futebol de Verdade e vai ser o dia em que eu vou fazer o próximo para subscritores premium, já com o comentário ao Futebol Clube do Porto Benfica e ao Sporting Clube Braga. Vamos então lançar o Futebol de Verdade a partir deste preciso momento. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, muito bem. A partir de agora, então sim, exclusivo para subscritores premium do meu Substack. Vamos ver quem é que cá está hoje. Está muita gente, mas vamos ver quem é que comentou até este momento. Luís Mendes, bom dia. O Luís Leal, boa tarde, camaradas do Futebol de Verdade. Mais comentários, Miguel Maia, boa tarde. Fernando Gama, muito boa tarde. Miguel Maia diz também, vamos lá, mais uma boa semana europeia. Bruno Sousa, boa tarde a todos. E o Josias Martins Cardoso veio cá deixar uma mensagem com um hashtag Outdated One para o José Mourinho, que ontem ele próprio se declarou o biggest one. Porquê? Porque foi o treinador que mais Premier Leagues ganhou em toda a história do Chelsea. O Estrela também, que aqui no Futebol de Verdade é o Bonitácio, não sei o que é que isto tem a dizer sobre ti, Estrela, deixa boa tarde. Pedro Bicas, boa tarde também. Vamos lá. Eu vou só pousar aqui já sabem, o telefone através do qual eu vou vendo os vossos comentários, porque não os consigo ver através do StreamYard, da tal plataforma onde eu faço o streaming para o Substack. Luís Pedro Viegas, boa tarde a todos. Já almoçadinho, olha, eu ainda não. Vou ali abaixo buscar um café e já volto, muito bem. Até já então, Luís Pedro, e vamos então começar a olhar para os jogos desta semana. É sempre assim que começa o Futebol de Verdade, começando com esse Benfica Gil Vicente, sexta-feira passada. O título do Futebol de Verdade de hoje fala-vos de 3 ensaios sobre o cansaço. Isto porquê? Porque de uma maneira ou de outra, todos os treinadores falaram sobre a fadiga, sobre o cansaço, na abordagem a esta jornada. Fê-lo o José Mourinho na sequência desse Benfica-Gil Vicente, em que o Benfica jogou mal, jogou pouco, foi dominado pelo Gil Vicente, teve até alguma fortuna na maneira como acabou por ganhar o jogo, por 2-1, alguma injustiça também, da mesma maneira que tinha sido, atenção, que achei que tinha sido injusta a forma como o Benfica tinha empatado, por exemplo, com o Rio Ave, um jogo em que tinha sido claramente melhor. Desta vez achei que foi injusta a vitória sobre o Gil Vicente, porque me pareceu que o Gil Vicente foi melhor. E o Mourinho explicou no final do jogo que essa questão tinha tido que ver com a fadiga que a equipa estaria a passar. Porquê? Porque o Gil Vicente estava fresco, não tinha jogos a meio da semana, tem uma boa equipa, bom treinador e tal e coisa. Bom, enfim. No seguimento depois do Estoril Sporting, também o Rui Borges falou na falta de frescura, ou pelo menos na forma como a equipa do Sporting se deixou adormecer a partir de determinada altura do jogo, e o Rui Borges não gostou, e por isso mesmo deixou uma mensagem aos jogadores a dizer que se é para jogarem assim, há mais gente no banco que pode entrar. Porquê? Porque me parece que se o Mourinho estava a queixar-se da fadiga acumulada pelos jogos anteriores, pareceu-me que o Rui Borges estava a queixar-se do facto dos seus jogadores estarem eventualmente a guardar para aquilo que vai ser esta semana. É uma semana complicada. Hoje há Chelsea-Benfica, amanhã há Nápoles-Sporting, quinta-feira há Flóculo Porto, Estrela Vermelha, e há Celtic de Glasgow, Sporting Clube Braga. Depois, sexta e sábado, não temos jogos de candidatos ao título, mas no domingo já vamos ter, antes dos jogos, antes da concentração para as seleções, esse Sporting Clube Braga e esse Flóculo Porto Benfica. Portanto, aí, no caso do Rui Borges, parece-me que ele, mais do que de achar que os jogadores estavam cansados, que não estariam, o Sporting não tinha tido jogo a meio da semana, estaria, de certa forma, a criticar a atitude da equipa face a um jogo em que estava a ganhar e em que pareceu querer poupar-se para a semana que aí vinha, e o Rui Borges não gostou. Ora, no caso do Flóculo Porto, que teve aquela confusão relacionada com o adiamento do jogo da Aroca. Este Aroca Flóculo Porto era para ter sido no domingo, o que iria, inclusive, é tirar mais um dia de descanso ao Flóculo Porto. O Porto jogou na quinta, na Áustria, com o Salzburgo. Teria tido só sexta para recuperar, sábado para preparar e domingo para jogar. Ora, teve mais um dia, o que a mim me parece até ter sido melhor,
Vai ter é menos um dia depois para o próximo jogo da Liga Europa, mas é um jogo em casa com o Estrela Vermelha, um jogo que à partida é acessível ao Futebol Clube do Porto, mas mesmo assim, tendo menos um dia, tem na mesma as regulamentares 72 horas. E houve, da parte do Futebol Clube do Porto, muita renitência e um combate à Liga por causa da marcação de forma discricionária deste jogo para segunda-feira. Teve tudo que ver com a Câmara da Aroca, com o facto das forças de segurança dizerem que no domingo não seriam capazes de assegurar que as coisas pudessem vir a correr dentro da normalidade, porque era o último dia da Feira das Vindimas e, portanto, era um dia tradicionalmente complicado para a cidade e, portanto, a Liga optou por passar o jogo para segunda-feira. Ora, do ponto de vista regulamentar, estavam lá na mesma às tais 72 horas. Do ponto de vista regulamentar também, o Futebol Clube do Porto queixava-se porque, tendo jogo europeu, a Liga não lhe podia adiar o jogo para as 30 horas seguintes e foi isso que a Liga acabou por fazer. Para evitarmos a confusão, e o próprio Farioli falou sobre a fadiga também antes do jogo, dizendo que os jogadores podem, para jogar a este nível é preciso todos os dias, ele até usou uma metáfora relacionada com aquela de Mourinho relativamente a Luque Bacchio, quando Mourinho disse que Luque Bacchio não tinha gasolina para 90 quilómetros, 90 quilómetros, subentenda-se 90 minutos, e por isso não podia fazer o jogo inteiro contra o Gil Vicente. Farioli disse que nestas coisas é preciso sempre termos a capacidade para esvaziar o tanque quando se joga e encher o tanque outra vez e, portanto, ter a gasolina para os tais 90 quilómetros. E foi isso um bocadinho que o Porto mostrou. O Porto pareceu poupar-se um bocadinho também no jogo de ontem, mas depois, sobretudo quando esteve a jogar com 10 apenas, mas já lá vamos também esse jogo, acabou por ganhá-lo com toda a categoria e até com o resultado mais amplo dos três nesta jornada. Mas vamos olhar jogo a jogo, e desde já vos peço para sermos, como de costume, disciplinados. E o disciplinado significa, quando estivermos a falar do jogo do Benfica, deixarmos comentários acerca desse Benfica Gil Vicente. Quando passarmos a falar do Estoril Sporting, deixarmos comentários acerca do Estoril Sporting. E quando passarmos a falar do Arouca Porto, deixarmos comentários acerca do Arouca Porto. Senão eu pareço um maluquinho que anda aqui para trás e para a frente a falar de uma coisa e da outra e, portanto, depois ninguém se entende e a experiência será pior para toda a gente. Vamos lá. Comentários para já, antes de entrarmos nos jogos. O Alexandre Nogueira. Boa tarde. Pequena mensagem para o felicitar pelo novo podcast. É o Sexta-feira à 3, é verdade. Às sextas-feiras, no Substack também, mas também podem vê-lo no YouTube ou ouvi-lo no vosso fornecedor de podcasts. O Luís Sobral e o José Couceiro temos um novo podcast. Sai sempre à sexta-feira, chama-se Sexta-feira à 3. E é uma coisa destinada a passar um bocadinho ao lado da espuma dos dias e da atualidade para discutir temas mais profundos da atualidade ou do futebol, não necessariamente da atualidade, temas mais discutidos de forma mais aprofundada, temas que nós julgamos serem importantes para o futebol. O podcast pode ser, tal como vos disse, visto no YouTube, pode ser ouvido em qualquer fornecedor de podcast, pode ser também visto aqui no meu Substack. Portanto, quem quiser ver por aqui, também pode ver por aqui, porque à sexta-feira, 12:30, está lá sempre mais um episódio. Mas dizia ainda o Alexandre Nogueira, o último episódio sobre os quadros competitivos foi muito útil e é um tema que se devia debater mais. Parabéns. Obrigado, Alexandre, pela mensagem. Diz também o Sérgio Fernandes que... o que é que diz o Sérgio? Está aqui. Diz o Sérgio que, idem, apesar de, compreendendo o modelo do Luís Sobral, discordar. Eu também não concordei com o modelo do Luís, mas lá está. Eu acho que muitas vezes é da discordância que nós podemos crescer. E eu acredito muito nisso. Diz aqui o Josias Martin Cardoso que o Luís Sobral é fã acérrimo do Roberto Martínez. É normal, trabalharam juntos. Percebo isso. Aliás, foi tema das nossas discordâncias permanentes, porque sempre que eu escrevia alguma coisa a criticar o Martínez, o Luís contrapunha, dizia que eu não tinha razão, e pronto, e discordamos e concordamos em discordar e está tudo bem. O grande problema da sociedade nos dias de hoje é que as pessoas não aceitam a discordância. E a discordância faz parte da vida. É um bocado isso. A partir do momento em que nós começarmos a conseguir aceitar a discordância, vamos começar a viver melhor e vamos começar a crescer a cada dia. Eu cresço sempre com opiniões discordantes.
Não cresço com faltas de respeito. E essa foi sempre a grande... aquilo que separa a minha opinião da opinião de alguns que faziam gala em vir aqui ao Futebol de Verdade estragar os programas, para depois poderem dizer que eu não aceito ninguém que discorde de mim. Aceito, eu estou a fazer um podcast com um tipo, que é o Luís Sobral, que eu conheço há 30 anos, mas que nos últimos, enquanto ele foi diretor da Federação Portuguesa de Futebol, discordávamos em quase tudo. E pronto, e estamos lá a debater um com o outro. Bom, diz o Pedro Bicas que temos que respeitar as opiniões. O Bruno Sousa, que para ouvir dois tipos a concordarem sempre um com o outro, há outro podcast, é verdade. E o Alexandre Nogueira, algo que tem de se fazer e mais jogos interessantes não seria mal. 18 clubes, tal como a Alemanha e a França, não fazem muito sentido. Bom, Alexandre, não vamos discutir isso aqui hoje. Desde já lhe deixo uma... Eu não me estiquei muito no último sexta-feira à 3 sobre o tema dos quadros competitivos, porque não era o meu tema e porque o programa assim já teve 1 hora e picos, e se eu fosse esticar-me também, teríamos 2 horas de programa e não pode ser, porque ninguém tem paciência para nos ouvir durante 2 horas, nem nós temos essas 2 horas para debater a coisa. Mas desde já vos desafio. Passem no Discord, deixem perguntas sobre este tema dos quadros competitivos e eu terei todo o gosto no quadro das perguntas do Discord, aqui no Futebol de Verdade, em dar a minha opinião sobre o tema e em propor qualquer coisa também a esse respeito. Agora, fora da hora do dia, não posso entrar também em discussões muito pormenorizadas, porque senão depois o Futebol de Verdade também vai para as 2 horas. E a gente não quer isso. O Futebol de Verdade é para discutir os jogos do fim de semana e tem depois ali aquelas partes finais com os recordes e com a pergunta do Discord. Diz o Luís Mendes que está a gostar do podcast de sexta-feira à 3. Ainda bem, Luís. Bom, vamos lá. Jogos. Começando pelo Benfica Gil Vicente. Foi o jogo da semana. No meu Substack, e por isso mesmo teve crónica analítica. O jogo foi na sexta, a crónica analítica saiu no sábado. Quem quiser dar um saltinho lá para ler, faça favor, porque está lá a minha interpretação do jogo, está lá a minha forma de vos dar mais algumas ferramentas para analisarem aquilo que se passou. Vamos passar aqui muito rapidamente por aquilo que foi a partida. O Mourinho mudou 2 homens relativamente ao último jogo do Benfica, ao empate com o Rio Ave. Tentou dar largura no ataque, isso é evidente, a forma como introduziu o Luque Bacchio em vez do Barrenechea, que estava castigado, e por isso mesmo o Orsnes, que era extremo-direito no jogo anterior, passou a jogar como médio-centro defensivo, num triângulo, atrás do Richard Rios e do Sudakov, com o Luque Bacchio então a aparecer como extremo-direito, onde tinha estado o Frederic Orsnes no jogo anterior, e também com depois o Sheldrup a aparecer do lado esquerdo do ataque, num lugar que na partida anterior tinha sido desempenhado pelo Ivanovic. E é uma maneira diferente também. Embora o Ivanovic possa jogar, e é melhor a jogar a partir da esquerda para o meio do que a jogar a partir da direita para o meio, como chegou a acontecer nesta partida contra o Gil Vicente. E porquê? Porque a jogar a partir da esquerda para o meio, ele usa mais naturalmente o pé direito. Mas foi claramente uma tentativa do Benfica, ou do José Mourinho, dar largura e dar 1 para 1 a uma equipa que se ataca com Ivanovic e Orsnes a partir das faixas, e muitas vezes era até o Orsnes quem ia fazer, era até o Sudakov quem ia fazer o corredor esquerdo no jogo anterior, acaba por sofrer em função disso, por falta de capacidade de desequilíbrio, por falta de capacidade de meter 1 para 1, por falta de capacidade de chegar à frente em condições favoráveis. Assim, com Luque Bacchio e Sheldrup tem mais essas condições. Quanto ao Gil Vicente, exatamente o mesmo 11 da última partida, a partida contra o Estoril. Parece-me que o César Peixoto tem uma equipa muito bem montada. E uma equipa que conseguiu sempre, através da forma como atraía a pressão do Benfica, conseguiu quase sempre sair dessa pressão e conseguiu quase sempre criar condições para ela sim entrar em ataque no meio-campo do Benfica, em situações pelo menos de paridade numérica. Atenção, aqueles lances que nós víamos, e muitas vezes nós, como vemos situações de 4-4 à entrada do meio-campo do adversário, temos a tentação de lhe chamar contra-ataque. Não eram contra-ataques. O Gil Vicente é uma equipa que trabalhou muito bem o seu início de organização ofensiva, e vamos estabelecer aqui uma diferença entre aquilo que é um contra-ataque e aquilo que é um ataque organizado, um ataque posicional. Um contra-ataque
à partida, precisa que o adversário esteja desorganizado e parte de uma transição ofensiva rápida. Isto é, há uma recuperação de bola e a equipa imediatamente se coloca em transição ofensiva e naqueles 5, 6 segundos define um ataque que chega rapidamente ao meio-campo adversário. Ora, não era isso que o Gil Vicente fazia. Aquilo que o Gil Vicente fazia, e fez quase sempre muito bem, foi atrair a pressão do Benfica através de uma saída baixa em início da organização ofensiva. Isto é, a equipa saía baixo, o guarda-redes jogava com os centrais, o próprio guarda-redes muitas vezes apareceu a participar nessa manobra de início de construção e isto fazia com que o Benfica fosse atraído e agora aí das duas uma, seja por das três uma, ou das quatro uma, enfim, há muitas maneiras de olharmos para isto. O que acontecia era que, invariavelmente, o Gil Vicente conseguia criar situações em que entrava em paridade numérica no meio-campo adversário. Porquê? Ou porque o Benfica não era taticamente competente na forma de pressionar, e permitia muitas vezes, e sobretudo o Samuel Dal fez um jogo muito fraco nesse aspecto. Samuel Dal era muitas vezes chamado a cair em cima do Murilo, do extremo direito do Gil Vicente, nestas situações, e invariavelmente deixava que ele se virasse para o jogo. Ele recebia de costas e virava-se, e quando isso acontece, se ele se vira, automaticamente alguém tem que vir compensar, alguém vai ficar liberto. Porquê? Porque o Benfica muitas vezes metia o Pavlidis em cima de um central, metia o Sheldrup em cima do outro central, metia o Rios em cima do Luís Esteves, metia o Sudakov em cima do lateral direito, metia o Dal em cima do extremo direito, se a bola entrava no extremo direito e o extremo direito se virava, conseguia, o Rios era muitas vezes chamado para ir compensar e ficava livre o Luís Esteves, que era o homem do Rios neste tipo de situações. Aliás, há um quadro que eu utilizei para mostrar isto mesmo na crónica analítica do jogo, onde isto está claramente evidente. Portanto, o que é que aconteceu? Isto aconteceu porquê? Por incapacidade tática do Benfica para pressionar, é possível. Por incapacidade física do Benfica para pressionar, é possível. Por capacidade boa do Gil Vicente para sair a jogar desde trás, é possível também. E, portanto, de todas estas situações, nós não temos que escolher uma, porque podem ter acontecido as três. E a verdade é que o Gil Vicente muitas vezes conseguiu chegar com perigo à frente. O José Mourinho disse, inclusive, é que queria entrar bem no jogo e por isso mesmo apostou no Luca Bacchio de início e não na segunda parte, imaginemos, porque ele não tinha a tal gasolina para 90 minutos. Mas a verdade é que o Gil Vicente é que entrou bem. O Gil Vicente fez os 4 primeiros remates do jogo. Ao quarto, perdeu logo uma situação de golo no primeiro minuto, tanto no primeiro remate do Murilo como na recarga do Luís Esteves. Ao quarto remate, feito o livre do Luís Esteves na meia-lua, marcou, colocou-se em vantagem. Depois o Benfica, é verdade que sim, virou. E virou, marcou 2 golos em 3 remates também, mas daí até a final do jogo, aquilo que vimos foi o Benfica sempre a sofrer, sempre a tentar baixar o ritmo do jogo, sempre a tentar até, inclusive, retardar as reposições. Parecia o Benfica a jogar como equipa pequena e o Gil Vicente a jogar como equipa grande. Porquê? Porque muitas vezes os grandes queixam-se disto precisamente e muitas vezes com razão. Do adversário que retarda as reposições, que cai para o chão, e foi muito isto que o Benfica andou a fazer por incapacidade física. É possível que sim, Mourinho diz que sim. Hoje, se calhar, vamos ver uma coisa parecida, mas por admissão, hoje contra o Chelsea, por admissão de uma superioridade coletiva e individual do adversário, que é muito mais rico, e tem um plantel muito mais rico. Basta ver que lá joga o Enzo, que saiu daqui, o Enzo Fernandes, que saiu daqui, por 120 milhões de euros, e, portanto, se calhar vamos ver uma coisa parecida hoje, mas a expectativa é de que o Benfica comece a entrar nos eixos à medida que vai tendo soluções ofensivas, e parece-me que o Luca Bacchio é claramente uma solução ofensiva que marca a diferença neste momento no Benfica, enquanto não houver Bruma, pelo menos, é a única solução ofensiva para um futebol mais objetivo, direto e do 1 para 1, e vamos falar sobre isso também mais à frente, quando falarmos dos recordes. Ora bem, o Benfica acabou por ganhar por 2-1, mas o Gil Vicente acabou com mais remates, 16-10, acabou com mais remates feitos dentro da área, 9-4, acabou com um índice de gols esperados superior, 1,26 contra 1,24, e atenção que estes 1,24 do Benfica, 0,79, são do penalti. Portanto, se retirarmos daqui o penalti, ficamos com
0,45 de golos esperados. É pouquíssimo para o Benfica em 90 minutos. O Gil Vicente acabou com mais bola, 52-48, e acabou com mais posse de bola no último terço, 53-47. Portanto, isto significa que o Gil Vicente foi, regra geral, melhor e que não teve, de facto, a sorte do jogo pelo seu lado. Mas isto acontece, meus amigos. É assim. Já aconteceu ao Benfica no último jogo contra o Gil Vicente. Aliás, a minha crónica vai muito nesse sentido. Comentários vossos. Ora bem, diz o Luís Mendes que o Sexta-feira à 3 para ele é muito melhor do que o Benfica, que o põe a dormir já desde o tempo do Bruno Lage. E o Luís Mendes é benfiquista, diz que dormiu ao intervalo. Também o Luís, em Moçambique, neste momento são mais 2 horas, portanto, em Moçambique é onde o Luís está. Acaba por ser normal que isso aconteça. Eu, à sexta-feira à noite, também estou sempre a cair para o lado, portanto, e o jogo foi na sexta-feira à noite. Josias Martins de Cardoso diz que Conan é um dos melhores laterais da Liga até agora. É verdade, sim, senhores. Uma grande surpresa. Por acaso, conversei troquei umas breves mensagens com o César Peixoto no sábado, precisamente para lhe falar de 2 jogadores que me estão a surpreender muito, que são Conan e Pablo. Eu não via no Pablo o jogador em que ele se transformou. Está um ponta de lança de cor. Eu não via, francamente, via o Pablo no Famalicão, parecia um jogador até macio, demais para poder ser ponta de lança de uma equipa que joga só com um, mas está claramente a impor-se como um excelente ponta de lança na Liga Portuguesa. E o César aproveitou para dizer que há ali muito trabalho dele Pablo também, nesta evolução. Diz o Luís Mendes, gosto do César Peixoto, as equipas dele jogam futebol, espero que não vá para o Braga, onde será mais trucidado pelo Salvador Terminator. E chegou, entretanto, o Ricardo Pinho, e o Luís Mendes corrige-me, diz que por enquanto em Moçambique é só mais 1 hora. Muito bem. Pronto, e é isso que temos sobre o Benfica Gil Vicente. Vai haver mais daqui a bocado, quando chegarmos aos recordes. Diz o Luís Leal que o Costinha já tinha... Vamos lá ver onde é que nós estamos. Isto agora saltou-me aqui o comentário. Já tinha vaticinado que o Pablo ia ter uma carreira mais marcante do que o pai em Portugal. Muito bem. Eu, por acaso, não via isso nele. Parabéns ao Costinha por ter visto isso antes de toda a gente. Josias Martins Cardoso. Mourinho dá 10-0 no carisma ao Lage, mas no futebol continua mais ou menos o mesmo. Também penso ao jogo muito em função dos adversários. Vamos lá ver. E com a resposta a este comentário, vamos encerrar aqui o tema Benfica-Gil Vicente. Eu acho que os treinadores têm que ter esta componente estratégica de pensar o jogo em função dos adversários, porque cada adversário apresenta desafios diferentes. Aquilo que não me parece que seja bom é um treinador que não pense sequer nos adversários e que jogue sempre da mesma maneira, qualquer que seja o adversário. Há princípios identitários que devem ser mantidos, mas depois há também adaptações que têm que ser feitas. E eu não estou de todo convencido que o Mourinho só pense o jogo através dos adversários. Vejo, apesar de tudo, uma componente estratégica mais elevada no Bruno Lage do que vejo no José Mourinho. Vejo em ambos uma componente estratégica muito mais elevada do que via, por exemplo, em Roger Schmidt, que jogava sempre igual, fosse qual fosse o adversário. Bom, vamos lá. Vamos passar para o segundo jogo de que vos vou falar aqui hoje, que é o Estoril Sporting. Jogo diferente. E é um jogo diferente logo à partida em função de 2 questões. O Bruno Sousa diz, venho só relembrar que o Schmidt era criticado exatamente pelo contrário, e o Josias responde em defesa de Mourinho, ele disse que as bases devem ser lançadas na pré-época. Pois devem. E foram. Podem não ser bases de que eu gosto, mas foram ter sido. Embora o Benfica este ano não tenha tido propriamente pré-época. Fim de papo acerca do Benfica. Vamos passar para a Amoreira, para o Estoril Sporting. Temia-se o pior em termos da tempestade que chegou a Portugal no fim de semana, e o campo do Estoril costuma ser um campo muito fustigado pelo vento, por exemplo. Não houve grandes problemas, o jogo decorreu em termos normais a esse respeito, mas eu ia dizer que este foi um jogo lançado em bases diferentes do Benfica Gil Vicente por 2 razões. A primeira é que o Estoril vinha de um mau resultado, tinha perdido contra o Gil Vicente, onde tinha protagonizado uma entrada absolutamente catastrófica. E a segunda é que o Sporting não tinha tido jogo a meio da semana. O Benfica tinha jogado, embora o Sporting, verdade seja dita, tivesse jogado na segunda-feira, na semana anterior. Não? Jogou na segunda, o Benfica jogou na terça. Não houve aqui houve uma diferença de 24 horas. Não foi uma coisa assim tão grande. A diferença é que o Benfica depois ia jogar na terça seguinte, portanto aqui também menos 24 horas, e o Sporting na quarta, mas depois isto vai tudo quadralizar, vamos dizer assim, no domingo, quando jogarem os dois. Portanto, acabará por ser
tudo mais ou menos regularizado. De qualquer modo, não foi tão colocada no jogo do Sporting a questão da fadiga, e por isso mesmo, mas apesar de tudo, e eu dizer, o Rui Borges acabou até por fazer mais alterações ao seu 11 do que fez o José Mourinho. Já tínhamos visto que o Mourinho tinha mudado 2 jogadores do jogo do Rio Ave para o jogo do Gil Vicente, Barrenechea castigado, Ivanovic por opção, entraram Luque Bacchio e Sheldrup. No caso do Sporting, o Rui Borges fez 3 trocas, embora uma delas seja de guarda-redes, e, portanto, acaba por não ter grande influência. Voltou o Rui Silva, depois da lesão. O João Virgínia acabou por regressar ao banco, sem ter comprometido. E depois entrou, do meu ponto de vista, o Rui Borges com aquele que aquelas que são as melhores escolhas para a posição. Na lateral esquerda saiu o Ricardo Mangas, entrou o Maxi Araújo. No meio-campo saiu o Koshorashvili e entrou Morita. E a diferença de qualidade da equipa é logo evidente e esteve bem à vista na forma impositiva como o Sporting começou a partida. Só para vos dizer que, do outro lado, também o Estoril tinha feito 3 alterações. Entrou o Patrick de Paula, um médio possante, em vez do Lominadze. Entrou o Pedro Amaral em vez do Tiago Parente, como ala esquerda, e entrou ainda um ponta de lança diferente, um ponta de lança mais físico, o Alejandro Marquês, em vez do Begraoui, um jogador mais técnico, mais veloz, mais posicional, o Marquês, acabou por... Enfim, esta foi a alteração que eu entendi pior na equipa do Estoril. Embora goste do Marquês, mas acho que se calhar teria sido mais interessante ao contrário, isto é, Marquês contra o Gil Vicente, Begraoui contra o Sporting. Mas não foi essa a ideia do Ian Castro, e ele seguramente terá uma justificação para isso, ninguém lhe perguntou, e portanto creio também que ele não a deu. O Sporting entrou muito bem. E esta dinâmica do Sporting, o Sporting continua a ser uma equipa muito forte em termos de ataque posicional. Porquê? Também já o expliquei-o na crónica do Sporting Moreirense, na crónica analítica do Sporting Moreirense da jornada anterior. É uma equipa que varia muito o início de construção. E vocês muitas vezes podem dizer assim, mas porquê que esta malta agora passa a vida a falar do início de construção, da saída baixa, do sair a jogar? Porque é isso que condiciona muito a forma como a equipa entra no último terço do campo. Porque muitas vezes é esse início de construção que atrai o adversário, que faz com que depois haja espaço mais à frente. E é interessante que hoje em dia, no futebol europeu, se começa a falar muito do contrário, do inverso. E cada vez vemos mais equipas, até equipas que à partida são defensoras de um futebol mais elaborado e mais bem trabalhado, como o Paris Saint-Germain, a fazerem aquela coisa que é o pontapé para fora, o pontapé à rugby no início dos jogos, para depois poderem pressionar o lançamento lateral do adversário lá perto da linha de fundo. E o Vitinha está um especialista nisso. O Vitinha recebe muitas vezes a bola do pontapé de saída para depois a meter, ou até faz ele próprio o pontapé de saída para meter a bola próximo da linha de fundo no lançamento lateral para a equipa poder ir pressionar. Porque cada vez mais os jogos se definem muito nestes 2 parâmetros, que é como é que eu começo a construir de trás para conseguir espaço e como é que eu sou capaz de pressionar na frente para ganhar a bola próximo da baliza adversária. E por alguma razão, basta lembrarmos disto. O Estoril, em todo o jogo, teve uma oportunidade de golo. Foi um lance em que Debast distraiu e não percebeu que vinha um adversário atrás daquele que ele driblou, estava de costas para o jogo, driblou, virou-se, mas não se percebeu que vinha outro, e como vinha outro, acabou por perder a bola. Lá está. A única ocasião de golo criada pelo Estoril em todo o jogo é uma situação em que consegue uma recuperação de bola próximo da área do Sporting e apanha o Sporting na chamada contra-transição. Portanto, muito importantes estes 2 momentos do jogo, daí que cada vez mais a análise dos jogos passa muito por aí. Como é que eu me comporto em início de construção, se faço construção a 3, se faço construção a 4, se consigo iludir a pressão ou não, se consigo atrair a pressão para ganhar espaço na frente, e como é que eu me comporto em termos de pressão quando o adversário começa a construir. Porquê? Porque isso me vai permitir ganhar a bola muitas vezes na frente. Ora, o Sporting é uma equipa que varia muito o seu início de construção. Porquê? Porque faz construção a 3, baixando um médio, muitas vezes, os 2 centrais e um médio. Faz construção a 3, baixando o lateral, quase sempre o direito, muitas vezes também. Faz construção a 4, metendo o lateral direito mais baixo e metendo o médio como lateral esquerdo e mantendo os 2 centrais. Invariavelmente o Yulman aparece nas costas da primeira linha de pressão do adversário, e isto permite à equipa 2 coisas. Uma delas é
criar sempre a dúvida no adversário. Isso foi particularmente importante na forma como começou o jogo com o Moreirense, por exemplo. Outra delas é dificultar muito a pressão ao adversário e conseguir garantir que entra quase sempre com paridade ou superioridade no corredor central, e aqui os passos do Gonçalo Inácio e do De Baste para o Trincão e o Pedro Gonçalves, que aparecem sempre por dentro. Porquê? Porque o lateral esquerdo, lá está, nunca baixa para início de construção, porque está sempre aberto em profundidade, e estando sempre aberto em profundidade, ocupa-se do corredor esquerdo no ataque, o que permite que Pedro Gonçalves apareça dentro. E o Sporting muitas vezes assume o 3-4-3 do Rubén Amorim. Se vocês forem ver, em termos defensivos, o extremo direito, que é o Kenda, ou o Jani Katamo, aparece muitas vezes ao lado do lateral direito, formando a linha de 5, atrás, sobretudo quando o Sporting é chamado a defender mais próximo da sua baliza. E em termos ofensivos, com a projeção do lateral esquerdo, Maxi Araújo, Mangas, Nuno Santos, quando voltar, menos o Mateus Reis, vejo isso mais difícil, mas vamos ver. E a projeção do extremo direito, Giovanni Kenda, Jani Katamo, o que é que acontece? O Trincão aparece no meio espaço, próximo do ponta de lança, e o Pedro Gonçalves é empurrado da esquerda para o meio espaço também, próximo do ponta de lança. Portanto, o Sporting acaba a atacar como atacava nos tempos do Rubén Amorim. Mudou o sistema, mudou. Deixou de ser um 3-4-3, passou a ser um 4-2-3-1, sem dúvida. Mas ataca e defende da mesma maneira como atacava e defendia antes. E isto acaba por ser uma explicação para a forma como o Sporting está a conseguir atacar neste campeonato. O Sporting, no início, teve uma boa oportunidade do Morita, num pontapé de canto, apareceu sozinho, estou para fora, marca o golo, numa jogada bem construída, tem depois uma boa ocasião para fazer o 2-0, num lance construído pelo lado direito, em que o Pedro Gonçalves e o Luís Soares se atrapalham e a bola acaba por sair por cima da barra, mas ali por volta dos 30, 35 minutos, parou de jogar, não quis mais. E isto acabou por dar uma segunda parte, em que é verdade, o Sporting teve sempre o jogo, deu sempre a ideia de ter o jogo controlado. Há uma expressão boa. Eu não me lembro quem foi que fez o comentário televisivo do jogo, mas há uma expressão boa desse comentário. Estava aqui a ver se me lembrava quem tinha sido, mas não me consigo lembrar. Se alguém se lembrar, aí faça um favor de me dizer, porque eu teria todo o gosto em dar o seu a seu dono e de... Deixa-me cá ver, enfim. E atribuir aqui a frase, em que o comentador da Sport TV disse que o Sporting tem o jogo controlado, mas não tem o resultado controlado. E essa é que é a questão. Por 1-0 nunca se tem um resultado controlado. Pode haver um canto, um livre, um charuto, uma coisa, e entra um golo e está o cabo dos trabalhos. Portanto, o Sporting nunca teve o jogo ganho até ao minuto 90. Mas é verdade que o Estoril nunca criou. Aliás, este é um jogo em que há mínimos de produtividade, tanto de um lado como do outro. Reparem, o Sporting só fez 9 remates. O Sporting anda a fazer uma média de 20, 18, às vezes mais, por jogo. Desta vez foram 9 só. Só criou 1,21 golos esperados. Agora, é verdade que o Estoril só fez 7 remates e acabou o jogo com 0,21 golos esperados. Portanto, o Sporting só meteu 20 toques na área do Estoril. Costuma andar ali entre as 40 e as 50. Desta vez foram só 20. O Estoril, é verdade, só fez 10. Portanto, fez menos ainda. E, portanto, houve clara superioridade do Sporting. Mas eu acho que o Rui Borges teve razão quando disse que, a partir de determinada altura, viu que os jogadores estavam a começar a preservar-se para aquilo que aí vinha. E preservaram-se cedo demais, na minha perspectiva. Porque, primeiro, tem que se fazer o 2-0. E depois, se já está 2-0, então aí sim podem começar a gerir o jogo de outra maneira. E não me parece que fosse de todo necessário ao Sporting entrar por aí. Vamos lá ver. Comentários vossos. Diz o Bruno Sousa, apesar de sportinguista, admiro o Cathro e o seu Estoril e fiquei desiludido. Pareceu-me uma equipa desalmada, resignada com a derrota, e isso acabou por arrastar o Sporting nesse rumo. Diz o Josias Martins Cardoso. Estoril muito curto, também por mérito do Sporting, tal como o Aroca, não conseguiram explorar a profundidade. Lá está, aí é o efeito do trabalho da pressão. Porque sem bolas descobertas, se a pressão for boa, se não houver bolas descobertas, é difícil explorar a profundidade. O espaço está lá, mas é difícil meter lá a bola com qualidade. Luís Pedro Viegas.
É interessante ver que o 4-2-3-1 praticamente nunca, ou mesmo nunca, se observa em campo. O mais próximo que se vê é numa fase inicial a defender, quando se colocam em 4-4-2 com o trincão ao lado do avançado. Verdade. Diz o Ricardo que Ian Cathro tem melhor imprensa do que futebol? Pergunta. Eu gosto do Ian Cathro. Acho que é um bom treinador, com meios limitados. Diz o Bruno Silva que terá sido o Luís Catarino. É possível. Eu francamente... isso foi. Um grande abraço para o Luís Catarino, porque eu acho que é muito isso. Foi muito isso que se viu neste jogo. O Bruno Sousa concorda, diz que foi mesmo o Luís Catarino, portanto vamos presumir que terá sido, porque acho que foi muito isso. Viu bem o jogo nesse aspecto. Vamos andar em frente. Ponto final no Estoril Sporting. Vamos ao... e onde é que eu tenho as notas? Estão aqui. As notas relativamente ao Aroca Futebol Clube do Porto. Foi o jogo de ontem. Enfim, vamos passar por cima do Braga Nacional. Jogo desastroso do Sporting Clube Braga. E daqui a bocadinho vamos também explicar um bocadinho porquê, quando falarmos dos recordes. O Braga não está... só deixar aqui esta pequena nota para dizer que o Braga não está, de facto, a produzir em concordância com aquilo que se esperava. E, portanto, não antevejo um futuro, a não ser que ele agora, esta semana, dê a volta por cima. Tem 2 jogos muito difíceis. Celtic de Glasgow fora, Sporting Clube Portugal fora. E ou o Braga começa a arribar, ou não vejo, francamente, não vejo o Carlos Vicente passar da próxima pausa para seleções. O António Salvador já disputou treinadores por muito menos, e este Braga, de facto, tem mostrado pouco futebol. Futebol confuso, jogadores desconfortáveis nas posições que ocupam, e, portanto, não vejo... a não ser que, atenção, os resultados aqui mandam sempre. Se de repente o Braga ganhar em Glasgow e ganhar em Alvalade ao Sporting, Vicens pode até partir daqui para uma época gloriosa. Se não ganhar pelo menos um destes 2 jogos, vejo muito difícil a continuidade dele para lá da próxima pausa de seleções, e vamos a ver o que é que vai acontecer. Já alguém falou aqui, também já tinha ouvido dizer. Diz aqui o Josias Martins Cardoso, quem comentou o Estoril Sporting foi o Rui Amar. Eu também tinha a ideia que tinha sido... Pronto, gosto dos 2. Eu tenho esta coisa, gosto de vários comentadores que fazem comentários nas nossas televisões. Ao contrário do público, que geralmente odeia os comentadores todos, eu gosto deles quase todos, porque com quase todos aprendo sempre qualquer coisa. E, portanto, seja quem tenha sido, acho que a expressão foi positiva. A malta depois centra-se muito naquelas coisas. Ele aqui disse mal do jogador. Ele aqui disse mal do árbitro. Epá, não, esqueçam. É a discordância, lá está. É a capacidade para encaixar a discordância. Bom, o Alexandre Salazar chegou agora, diz que infelizmente não poderei acompanhar toda a emissão. Vim aqui só saudar a comunidade. Ficam as suas saudações partilhadas com toda a gente. E pronto. E o Bruno Silva diz que sim, que foi o Rui Amaro. Portanto, vamos presumir que tenha sido de facto o Rui Amaro. Aroca Porto, foi ontem. Terceira forma de encarar a fadiga. Enfim, já sei que isto não vai ser popular com algumas das pessoas que aqui vão ouvir-me, mas eu acho que aquela conversa toda acerca do adiamento é muito conversa para boi dormir. Pronto. O Porto tem razão. Tem, regulamentarmente tem. Aparentemente o jogo não podia ser adiado de segunda para terça-feira. Agora, já sabem o que é que eu penso sobre o adiamento dos jogos das equipas que vão estar nas competições europeias. Desvantagem competitiva clara para as equipas que com elas vão jogar. Porquê? E já expliquei isto N vezes. E já achei isto quando foi com o Benfica, achei isto quando foi com o Porto, acharei quando for com o Sporting, acharei sempre a mesma coisa. Se as nossas equipas vão jogar na Europa e vão receber o dinheirinho que vem da Europa, têm que se apetrachar para poderem ter mais jogos do que os outros. Ponto. Mas temos que pensar no nosso ranking. Está bem. Temos que criar condições para que as nossas equipas melhorem a performance internacional. Para melhorarmos no ranking. Agora, isso não pode ser feito à custa dos pobres coitados que não recebem dinheiro da Europa, não têm os mesmos meios e depois, muitas vezes, têm que encavalitar os seus jogos para poderem ceder às pretensões de quem vai representar Portugal lá fora. Esqueçam lá isso. Sou e serei sempre contra. Agora, acho que a Liga falha numa coisa. Sempre. E continua a falhar. Os jogos têm que ser marcados com mais tempo, de forma mais atempada, para que as pessoas possam até programar os seus fins de semana futebolísticos, decidir quando é que querem ir aqui, ali ou acolá. Para mim faz pouco sentido
a ver jogos de equipas que distam grandes distâncias uma das outras, em véspera de dia de trabalho à noite, por exemplo. Essa é das coisas que me faz logo confusão. E faz-me confusão também que os jogos não sejam marcados com mais antecedência. Agora, acho que esta coisa toda do adiamento do jogo, enfim, é um problema que o Porto criou aqui para criar uma narrativa à volta daquilo que interessa mesmo, que é a bola. E o que interessava aqui era a bola. E o Porto ganhou e, portanto, não se vai falar mais nisto. Se o Porto tivesse empatado ou perdido, estaríamos aqui já... o jogo ia ser protestado. Seguramente íamos ter aqui um problema gravíssimo, com certeza. E nesse aspecto, agradece, ou a nossa sanidade mental agradece que isso não tenha acontecido, por muito que isso custe ao Aroca. Mas a verdade é que o Porto, neste momento, tem, de facto, um calendário atrofiado, como tem o Benfica e o Sporting Clube Braga. Mas tem que se habituar a viver com ele, porque é assim. Porque é assim que está o futebol. Não há maneira de não ter. O Benfica, com certeza, ficou agora ter-se-á sentido prejudicado no empate com o Rio Ave, porque teve que fazer ali uma série de jogos seguidos também. Porquê? Porque o jogo com o Rio Ave, que devia ter sido em agosto, foi adiado para poderem entrar na Liga dos Campeões. E agora também não lhes deu jeito. Nunca vai dar jeito. Portanto, a questão é esta. O tempo vai sempre faltar. Eu acho que, ao contrário daquilo que foi a narrativa gerada pelo Futebol Clube do Porto a nível administrativo, a abordagem feita por Farioli foi absolutamente fantástica. Isto é assim, o futebol é assim, é intensidade. É para dar o máximo, é para dar o litro. É para esvaziar o tanque quando se está a jogar e encher o tanque depois no dia a seguir, porque daqui a 3 dias vai ser preciso esvaziar o tanque outra vez. E é assim que tem que ser encarado. Não há cá desculpas, não há cá estamos a prejudicar o interesse nacional. Mas qual interesse nacional, amigo? O Porto provavelmente iria ter mais dificuldades para jogar domingo do que teve para jogar na segunda-feira. E a verdade é que mesmo assim na segunda-feira entrou... Eu vi um Porto um bocadinho a preservar-se também durante a primeira parte. Foi aquilo que me pareceu. O Miguel Maia diz que o Benfica mudou o jogo por interesse próprio. Sim, está bem, e achei mal também. Mas para o Porto foi pior jogar na segunda do que jogar no domingo? Porquê? Porque teve mais um dia para descansar? Epá, vai ter menos um dia para descansar para terça-feira? Está bem, mas o Porto jogou quinta-feira. Descansou sexta e sábado, jogou domingo. Vai descansar segunda e terça e quarta... jogou segunda, perdão. Portanto, descansou. O Porto ia sempre ter 3 dias para um jogo, 4 dias para o outro. Porque carga d'água é que havia de ter 3 num dia e 4 no outro, ou não 4 num dia e 3 no outro. É igual. São 3 jogos em 7 dias e seriam sempre 3 jogos em 7 dias. Agora, se a gente quer voltar à lógica do inimigo externo e tal, e que está tudo contra nós, e é o poder da capital, e tá bem, mas ouçam, comigo não. Não é a minha cena. Não é de toda a minha cena. Vamos lá ver. O que é que temos aqui? Diz o Alexandre Nogueira, o mais triste é a mesma maneira como a Liga faz o calendário. Tem sido várias vezes esta época. Esta Liga não terá muita vida pela amostra. Também me parece. Bruno Sousa, pelos vistos, agora também querem adiar jogos porque os jogadores chegam tarde das seleções. Pois, essa foi a narrativa posta a circular também pelo Bruno Lage. Mas aí, atenção, não era adiar, era só não antecipar. Aí pareceu-me também que aquela antecipação do jogo do Benfica com o Santa Clara foi um bocadinho mal explicada. E não foi por culpa da Liga, foi mesmo dentro do Benfica. Vamos lá ver. Ricardo, eu posso concordar que as equipas europeias não tenham todas as vantagens, mas não vale a pena estar com isso, porque aqui foi ao contrário. E quem sabe melhor do seu calendário é o Porto. Se achava melhor jogar no domingo, está no seu direito. Está bem, mas foi a Câmara da Aroca que decidiu que não podia haver jogo no domingo, não é? Portanto, diz o Miguel Maia que o calendário foi alterado sem o Porto ser tido nem achado. Lá está, isso também não acho bem. Parece-me que sim, que o Benfica mudou o jogo por interesse próprio. E o Bruno Sousa, acho que se não houvesse um Porto-Benfica no domingo, não havia metade deste barulho. Também me parece, ó Bruno. Também me parece. E a questão é muito essa. Isto é difícil para todos. E para o Porto, eu percebo a lógica. Queriam jogar no domingo e não jogar na segunda-feira. Está bem, mas em vez de terem 3 dias para a Aroca e 4 dias para a Estrela Vermelha, tiveram 4 dias para a Aroca e 3 dias para a Estrela Vermelha. Qual é o problema? Não é? Há aqui alguma coisa estão a... Não! Foi bem feito? Não.
Não foi, como é evidente, devia ter sido marcado muito mais cedo, e se tivesse sido marcado muito mais cedo, ter-se percebido muito mais cedo que havia a questão da Feira das Vindimas, e se tivesse percebido muito mais cedo que havia a questão da Feira das Vindimas, ter-se encontrado uma solução muito mais cedo também. Pronto, é só isto. O problema aqui foi este. Não houve aqui nenhum complô contra ninguém, não há filhos e enteados. Eu sou contra todos os adiamentos de jogos das equipas que estão nas competições europeias, porque, volto a dizer, se recebem da UEFA, têm mais é que ter jogadores para rodar. Porque senão, uns recebem o dinheiro e adiam-lhes os jogos, e os outros não recebem o dinheiro e depois têm que jogar quando os senhores doutores acham bem. Não acho bem também. O Alexandre Nogueira pergunta quem é o diretor técnico da Liga, responsável pelas competições. Eu acho que há uma comissão, mas não tenho resposta exatamente para, para esse. O Bruno Silva pergunta o que é que se compra na Feira das Vindimas. Eu acho que se deve comprar de tudo, como na farmácia, não é? Como diz o outro. Vamos lá, isso não interessa nada. Vamos ao jogo. Pareceu-me ver um Porto a preservar-se um bocadinho. Eu não sei se foi até uma questão mental, que tenha tido que ver com toda a narrativa que foi criada à volta do jogo. O Porto pôs-se em vantagem na mesma, no tal erro do Popovic, que não se apercebeu da chegada do Froholt e acabou por deixar a bola resvalar. O Froholt rematou, depois o Samu acaba por beneficiar da recarga para marcar de baliza aberta, mas ainda assim o jogo foi... Lá está, porque pareceu-me que ao Porto faltou um bocadinho de intensidade, tal como já me tinha parecido que tinha faltado no jogo em Salzburgo, e por isso o Arouca foi conseguindo equilibrar. Quando o Martim Fernandes foi expulso aos 48 minutos, eu acho que estavam criadas as condições para poder haver um jogo equilibrado. Só que a seguir o Porto respondeu de forma absolutamente fantástica. Marcou o 2-0 logo a seguir. O 3-0 é um golo que toda a gente tem que ver. A jogada do 3-0 do Porto é uma jogada absolutamente fenomenal. A forma como... É um compêndio de exploração de espaço. E isto treina-se. Lá está. Isto trabalha-se. É bom ter um jogador como o Froholt, que é capaz de galgar metros em posse, sem dúvida nenhuma. Agora, esta jogada vai muito para lá daquilo que é a intervenção do Víctor Froholt. É toda uma jogada coletiva em que todos os jogadores sabem o espaço em que têm de aparecer e percebem que têm de aparecer lá no momento certo para poderem dar continuidade à jogada, e acaba num golo do Francisco Moura, que para mim é um dos golos do campeonato até agora. É um golo de contra-ataque, não tem nenhum gesto técnico fenomenal, mas é um golo fantástico. E depois 4-0, Zaidu, enfim, resultado sem história. A vitória fácil do Futebol Clube do Porto, acabou o Porto por se impor com toda a naturalidade na partida. Eu estava só aqui porque não tenho ainda aqui os dados relativos a este jogo. Estava só aqui a ver se conseguia ir buscá-los, porque, enfim, também faz todo o sentido que o faça, mas estou ainda aqui em processo de recuperação de dados porque me esqueci de os tirar. O Porto acabou por se impor também aqui em todos os parâmetros, embora, lá está, o Arouca seja uma equipa positiva. O Arouca acabou com 19 ações na área do Porto, contra 23 do Futebol Clube do Porto. Foi um Porto muito mais destinado a jogar, lá está, na exploração do espaço que o Arouca ia dando, do que no tal ataque continuado. Números equilibrados também em termos de remates, 16-13. Números equilibrados também em termos de remates feitos dentro da área, mas acabou por ser um Porto a marcar até mais golos do que os que criou para 2,93, marcou 4. O Arouca, ainda assim, conseguiu mais expected goals do que é normal em jogos contra o Porto. O Porto limita muito a criação aos adversários. Desta vez o Arouca conseguiu 0,51, o que é sinal de duas coisas. Por um lado, de um Arouca que é uma equipa positiva a jogar. Por outro lado, também, de um Futebol Clube do Porto que não tinha, lá está, a mesma intensidade na pressão. E eu, antes do jogo, tinha deixado uma grande questão para ser respondida nesta partida. E, aliás, falámos disso na semana passada, quando falámos aqui das estatísticas das métricas que melhor definem este Futebol Clube do Porto. O Porto não é a equipa do campeonato com mais ações defensivas dentro do meio-campo adversário. Porquê? Porque os adversários já estão à espera de uma equipa muito competente na pressão e, por isso, batem muitas vezes longo. Ora, o Arouca é uma equipa que não bate. O Arouca é uma equipa que joga. E, portanto, estava ali curioso de verificar
o que é que o Porto ia fazer nesse aspecto. O Porto conseguiu 15 recuperações de bola no meio-campo ofensivo, ainda assim, longe daquilo que são os recordes desta liga, que pertencem, curiosamente, ao Sporting, e falámos deles na semana passada, mas esse é um dos aspectos que eu acho que também tinha muita curiosidade em ver neste jogo. Bom, Luís Leal, pareceu-me um pouco kamikaze o Arouca ter dado desde o início tanta profundidade para o Porto explorar. Lá está, o Arouca joga assim. Não estávamos a queixar-nos há bocadinho dos treinadores que jogam em função do adversário. O Arouca tem identidade. Eu acho que vai acabar. O Arouca, o Moreirense, são equipas deste campo. O Gil Vicente, são equipas deste campo. O Famalicão, são equipas que têm identidade. E tendo identidade, há jogos em que se vão dar mal. Reparem, o Arouca, entre o jogo com o Sporting e o jogo com o Porto, apanhou 10-0. Mas eu não tenho dúvidas em que, se o caminho a seguir for este, o Arouca não vai estar metido na luta para descer de divisão. Porque é uma equipa positiva. E eu gosto disso. Agora, vamos ver se o Arouca consegue... Se a direção do Arouca consegue resistir às vozes. Muitas vezes sabemos que vozes de burro chegam ao céu. E vai haver muita voz de burro ali à volta, a dizer assim, não pode ser, temos de ter aqui um treinador daqueles que mete com autocarro e tal. E se calhar aí depois vai ser mais complicado. Diz o Josias Martins Cardoso que o caso do adiamento do Estoril Santa Clara é que foi mais estranho. É verdade que sim, até porque foi marcado por uma pausa FIFA e isso é que não me parece admissível. O Bruno Sousa diz que não foi estranho, foi mesmo má fé. E eu creio que estamos a falar aqui da questão da não tentativa do Benfica não antecipar o jogo com o Santa Clara para o dia seguinte à chegada dos jogadores das seleções. Enfim, eu não sou capaz de dizer isso, porque isso seria desconfiar claramente das pessoas. Não vos falei dos 11. O Porto voltou a mudar muito pouco. Mudou apenas os laterais e já está aí de volta o Roberto Costa, já entrou na ponta final do jogo de ontem, mas mudou, em relação ao jogo de Salzburgo, o Pablo Rosário pelo Martim e o Zaidu pelo Francisco Moura. O resto, e aquele meio-campo e aquele ataque, são sempre os mesmos 6 jogadores, tal como os 2 centrais e o guarda-redes. Temos pouca alteração na equipa do Porto. Vamos ver também se o Farioli não vai ser forçado a fazer alguma rotação muito, muito em breve. Quanto ao Arouca, mudou mais. E eu parece-me que ficou claramente a perder com a troca do José Fontan pelo Matias Rocha no centro da defesa, embora tenha sido o Popovic a estar ligado ao golo inaugural. Também gosto muito do Lee, do coreano. Ontem não jogou de início, apareceu o Pablo Gonçalves. Lá está, aqui o Arouca jogou, fez a tal troca de pontas de lança, saiu o Nandi, entrou o Barbero, que é um jogador mais móvel, para jogar com uma equipa que, à partida, iria forçar um tipo diferente de ataque. Bom, o Bruno Sousa diz que não, refere-se ao Santa Clara não ter aceitado adiar o jogo frente ao Estoril. Não, o jogo foi adiado. Foi adiado para uma altura em que os jogadores estariam nas seleções. Isso aí, enfim, não fui ver o regulamento, mas é mesmo estranho. Diz o Bruno Sousa, essas equipas são bem-vindas, mas normalmente quando caem com estrondo, enquanto os autocarros, às vezes com o azero disfarça, pois. E o Ricardo diz que o quarto gol do Porto também merece destaque. A vontade mostrada em recuperar a bola e seguir a jogada é notável. E depois a celebração da equipa com o Zaidu. Muito bem. Meus amigos, vamos passar à ponta final do programa. Temos ainda os recordes da semana e a pergunta do Discord. E já cá faltava a minha tradicional comichão de nariz. Estou a falar há muito tempo. Mas vamos então passar à ponta final do programa, porque já estamos quase com uma hora e, portanto, temos que acelerar. Vêm os recordes e já sabem que quando vêm os recordes eu tenho que tirar o banner, não é? É sempre assim. Diz o Alexandre Nogueira que hoje há a Assembleia Geral da Liga, pode ser que haja mais novidades. Vamos a ver. Estaremos cá para ver. Vamos lá. Recordes da semana, a começar por aqui. Eu tinha-vos prometido que ia voltar à questão do Benfica e da entrada do Luca Bacchio. O Benfica Gil Vicente foi o jogo desta liga que teve mais dribles completos, foram 28. 16 do Benfica, 12 do Gil Vicente. E o maior contributor para esta questão foi Dodi Luca Bacchio, que meteu 5 dribles em 8 tentados. E temos ali
A azul, os 5 que ele conseguiu com sucesso. A vermelho, os 3 em que ele não teve sucesso. Conseguiu 5 em 8. Muito bem também neste aspecto os gilistas Pablo e Conan. Pablo com 4 dribles em 5. Conan com 4 dribles em 5 também. O Benfica Gil Vicente superou assim o Benfica Tondela como jogo com mais dribles completos nesta liga. O Benfica Tondela tinha tido 27. E o Benfica até tinha feito mais nessa altura, tinha feito 19, agora fez só 16. Mas o adversário, o Gil Vicente, fez mais do que o Tondela. Com 26 aparece o Tondela Famalicão, 12 dribles do Tondela, 14 do Famalicão. Portanto, importante entrar. E isto prova aquilo que o Luque Bacchio traz à equipa do Benfica. Capacidade no 1 para 1, capacidade para desequilibrar quando se chega ao último terço. Diz aqui que diz o Bruno Sousa que um dos dribles do Conan foi a mancar. Carraça, é verdade. O Conan, houve ali um momento em que estava, em que se magoou, em vez de estar deitado para o chão, estava a perder, é normal, não é? Acabou por, na mesma, fazer um drible e conseguiu fazê-lo. E é verdade que sim. Isto que estava aqui a dizer o Bruno Sousa. Segundo recorde desta semana, vimos o Tondela estabelecer um novo recorde de faltas cometidas no campeonato. O Josias pergunta-me aqui se no jogo com o Tondela foi Dedic o mais driblador. Ó Josias, já não consigo agora aqui de repente, mas falamos sobre isso no Discord, porque eu para isso tinha que parar o programa e ir lá ver. Não tenho aqui os dados à minha frente neste momento. Mas faz-me um favor, Josias, pergunta-me isso lá no Discord e eu depois, só para eu não me esquecer, porque senão eu posso me esquecer. E eu deixo-te lá a resposta. Faltas cometidas. O Tondela fez 25 faltas no jogo contra o Santa Clara, novo máximo desta liga. Estão ali todas assinaladas a vermelho. Estamos a ver que a maior parte das faltas foram cometidas no meio-campo ofensivo. Esta é uma tendência também cada vez mais evidente na nossa liga, nas nossas equipas, fazem as faltas mais à frente. Porquê? Porque se começa a defender muito mais à frente, e é assim. Bebeto com 6 faltas e Acitolo com 5 foram os dois jogadores do Tondela mais faltosos neste jogo. Ainda assim ficaram aquém do recorde de faltas em termos individuais neste campeonato, que está estabelecido por Enzo Barrenechea do Benfica no jogo contra o Estrela da Amadora. Fez nesse jogo, Barrenechea, 8 faltas. Uma barbaridade de 8 faltas no mesmo jogo. É muita coisa. O Tondela Santa Clara, ou as 25 faltas cometidas por Tondela contra o Santa Clara, superaram os anteriores máximos desta liga, que tinham sido estabelecidos por duas equipas em jogos contra o Estrela da Amadora. O Alverca tinha feito 24 e o Benfica tinha feito 23. Perdão. E isto aqui também nos pode, de certa forma, vir mostrar que, se calhar, há aqui algum efeito do Estrela da Amadora. Reparem, o Alverca está no top em jogo contra o Estrela, o Benfica está no top em jogo contra o Estrela, Barrenechea foi o jogador mais faltoso da Liga em jogo contra o Estrela. Portanto, se calhar são os jogadores do Estrela que também caem mais do que os outros e isto pode também levar os árbitros a assinalar mais faltas. Enfim, é uma possibilidade que eu estou aqui só a lançar, sem qualquer base consubstanciada. Não há comentários vossos. Vamos passar para o terceiro recorde do dia, que é este que aqui está já, são os cruzamentos certos. E é a estrela da Amadora, mais uma vez. Lopes Cabral, uma boa surpresa neste campeonato. Parece-me que é um jogador que tem aparecido quase sempre a bom nível. Conseguiu entregar 4 cruzamentos, e estamos a vê-los ali. São os cruzamentos que aparecem a azul, para entregar estes 4 bem feitos, ou que chegaram a um companheiro de equipa. Teve que perder 5, e que também estão ali assinalados a vermelho. Meteu 4 em 9, estabeleceu com 2 assistências, fez 2 assistências, que é no mesmo jogo, que é também o máximo deste campeonato, e estabeleceu um novo recorde de assistências esperadas, com 1,54. Até aqui, o máximo tinha sido o Alanzinho do Moreirense no jogo contra o Rio Ave, com 1,20 assistências esperadas, e se calhar vale a pena dizer-vos o que são as assistências esperadas. Enfim, tem que ver com a situação de golos esperados em que deixam o companheiro quando lhe fazem um passe para finalização. Portanto, Lopes Cabral, em grande, neste jogo do Estrela da Amadora contra o AFS, novos recordes, não só de assistências esperadas, como de cruzamentos bem entregues, como de
assistências para golo, que foram 2. Diz o Josias Martins de Cardoso que o Lopes Cabral é o Dembélé do campeonato português, joga bem com os 2 pés. É verdade, sim, senhores. É uma das boas surpresas deste campeonato, já o tinha dito. Vamos lá, mais um dos recordes da semana. E este é um recorde que vem em formato duplo. Porquê? Porque o Vitória Sport Clube, no jogo com o Alverca, estabeleceu um novo recorde da Liga em remates de fora da área. Foram 15. E os 15 remates de fora da área feitos pelo Vitória superaram os máximos anteriores, que tinham sido do Rio Ave contra o Nacional e do Sporting, também contra o Nacional, 11 remates de fora da área. Estamos a ver ali à esquerda do ecrã os 15 remates feitos pelo Vitória de fora da área. A vermelho, aqueles que não atingiram sequer a baliza, foram quase todos, e a azul, os 3 que saíram enquadrados. E este máximo, enfim, já se sabe que uma equipa quando chuta muito de fora é porque não consegue entrar dentro. O Vitória acabou em 19 remates por conseguir um total de golos esperados de apenas 1,23, o que significa que cada remate teve uma perspectiva média de êxito de 6%. Mas se retirarmos deste lote o remate feito pelo Miguel Nogueira, logo a abrir a segunda parte, à entrada da pequena área, que só ele teve um XG de 0,63, o que isto significa que os outros 18 remates do Vitória somaram, todos somados, um XG total, um índice de golos esperados total de 0,60, o que dá uma perspectiva de êxito de 3% por cada remate. É ridiculamente baixo. E rematar desta maneira, vale mais estar quieto, quase vale a pena dizer. Bom, quem chutou muito também foi o Famalicão, embora predominantemente dentro da área. O Famalicão estabeleceu um novo recorde de remates no campeonato. Foram 28. E destes 28 remates, vale a pena dizer que Gil Dias, Mateus de Amorim, Gustavo Sá e Sorriso fizeram 5 remates cada um. Portanto, só estes 4 jogadores contabilizaram um total de 20 remates. E estes 28 remates do Famalicão na Liga, que superaram o recorde da Liga até este momento, tinham sido 2 jogos do Sporting, contra o Casa Pia e contra o Nacional, com 27 remates. Estabeleceram também um novo recorde de desperdício do campeonato. Em 28 remates, o Famalicão perdeu um total de 2,49 golos esperados. Isto é, devia ter marcado entre 2 e 3 golos. Não marcou nenhum. O jogo acabou 0-0. Portanto, foi um festival de desperdício por parte do Futebol Clube Famalicão, no empate a 0 contra o Rio Ave. Por fim, o último recorde do dia em secção do Futebol de Verdade, que é apoiada pelo radar da Goal Point. São os passos falhados pelo Sporting Clube Braga. Foi uma barbaridade. 113 passos falhados. Novo recorde desta liga. O Braga falhou 113 passos em 590 tentados, o que prefigura uma percentagem de acerto de 80,8%. E as equipas, boas equipas, geralmente andam ali acima dos 85% de passos certos. O Braga ficou nos 80%. Aquilo que se nota muito é que há muitos passos perdidos, até inclusive desde zonas mais baixas do campo. E dá para perceber que os jogadores que mais passos falharam no Sporting Clube Braga foram Victor Gomes, 16, Niakate, 15 e Lagerbilke, 14. 3 defesas. Portanto, o Braga, com estes 113 passos falhados, supera o recorde anterior, que tinha sido do Casa Pia no jogo contra o Nacional, 102, sendo que o Braga, contra o Gil Vicente, em jogo também tinha perdido, em casa, já tinha perdido 96 passos. Portanto, também muito passo falhado. E vamos rapidamente entrar na última secção deste Futebol de Verdade, que é a pergunta do Discord. Já sabem que os subscritores Premium do meu Substack podem juntar-se ao servidor do Discord. Em cada texto Premium aparece sempre um botão para poderem juntar-se ao servidor. O servidor tem uma série de salas onde podemos discutir todos os temas relacionados com o futebol e até com outras modalidades e com política, com filmes, teatro, leituras, enfim, o que quiserem. Mas aqui basicamente trato do futebol. E uma das salas que lá está é a sala de perguntas do Discord, onde vocês podem deixar perguntas. E eu depois escolho sempre uma todas as semanas para responder aqui no Futebol de Verdade. E a pergunta desta semana, que eu escolhi, foi uma pergunta deixada pelo Luís Mendes. E o Luís diz que gostava de saber a minha opinião sobre o atual Ruben Amorim. Está um barbicacho aquilo, Luís.
Estará ele demasiado preso às suas convicções? Estará ele a ser demasiadamente teimoso, mantendo um sistema e método que já teve mais do que tempo para ver que não está a funcionar? Está ali um problema. Disso não há dúvidas nenhumas. Ah, eu acho que, enfim, eu percebo a lógica e o José Mourinho falou disso numa entrevista, ainda como treinador do Fenerbahçe, numa entrevista que deu ao Canal 11, na pré-época desta temporada, quando disse que, epá, essa ideia do treinador morrer de acordo com as suas ideias é uma estupidez. E é uma estupidez porquê? Porque se o treinador percebe que as ideias o levam à morte, então tem que mudar de ideias, não é? Pronto, eu percebo isso. Mas também percebo a lógica que o Ruben Amorim tem repetidamente vindo a enunciar frente aos jornalistas ingleses. Que é, se ele acredita numa maneira de jogar, se é a maneira que ele sabe treinar, estar a mudar só porque os resultados não estão a ser bons, não lhe vai dar nenhuma garantia, bem pelo contrário, de que as coisas possam vir a melhorar. Eu acho que ah, temos que separar aqui duas coisas. Uma delas é o sistema. Eu acabei de vos mostrar há bocado que o Sporting de hoje, jogando em 4-2-3-1, está a utilizar as dinâmicas que utilizava no 3-4-3 do Ruben Amorim. Esqueçam lá isso do sistema, isso não interessa nada. Eu sei que isto muitas vezes parece conversa de chacha dos treinadores. Quando dizem, e tal, o que não interessa não é o sistema, são as dinâmicas. Mas é mesmo! O problema do Manchester United de hoje não é o 3-4-3. Por muito que continuem a perguntar ao Ruben Amorim em cada conferência de imprensa se vai mudar do 3-4-3 porque os jogadores não se adaptam àquele sistema. Esqueçam lá isso, não é nada disso. Porque o Manchester United fez um mercado, contratou jogadores para jogar neste sistema e eles continuam a não se sentir adaptados a jogar neste sistema. Há aqui um problema grave. A equipa não rende. E a equipa não rende por uma série de fatores. Um deles é, apesar do muito dinheiro gasto pelo Manchester United, contratar os jogadores do Manchester United é muito mais caro do que contratá-lo noutro clube qualquer. Portanto, apesar do Man United ter gasto 200 milhões de euros, ou lá quanto é que foi, continua a ter uma equipa mais fraca do que os outros. E isso é verdade. E isto vai-nos trazer outra questão, que é... eu acho que foram feitas escolhas erradas, em termos de escolha de jogadores. Alguns deles continuam a não se... Como é que é possível o United ter gasto aquilo que gastou e ter aquele meio campo? Acho que aí houve, das duas, uma, ou falta de coragem do Ruben Amorim para abdicar de alguns jogadores, ou falta de capacidade do Ruben Amorim e do departamento de scouting para identificar os jogadores que servissem aquela maneira de jogar. Depois, há uma outra questão, é que a oposição é muito mais forte do que era a oposição que o Sporting encontrava, regra geral, no campeonato português. Qualquer equipa do fundo da tabela da Premier League é capaz de ser superior a qualquer equipa do fundo da tabela da Liga Portuguesa, não há dúvida nenhuma. Tem mais dinheiro do que o campeão de Portugal, quanto mais uma equipa do fundo da tabela da Liga Portuguesa. Agora, não me parece de todo que o problema seja o 3-4-3. Eu acho é que há um problema de scouting, um problema de treino, um problema de escolha de jogadores e um problema de incapacidade de pôr isto tudo a funcionar no mesmo sentido. E aqui também tem muito que ver com aquilo que é a discussão permanente do que se passa no Manchester United. A verdade é que se vê a equipa continua a jogar pouco. E já era suposto estar a jogar muito mais. Porque nós vimos que o Ruben Amorim, em menos tempo, pôs o Sporting a jogar mais. Os primeiros 6 meses de Ruben Amorim no Sporting não foram fantásticos, bem pelo contrário. A primeira época em que ele é campeão, enfim, é campeão e não jogava um futebol de primeira água, é verdade. Mas já houve ali a identificação de um jogador que podia ajudar a mudar isso, que foi na altura, enfim, e houve vários acertos de scouting. É verdade que o Ruben Amorim é campeão no Sporting na primeira época completa, porque aproveita uma equipa de sub-23 que estava carregadíssima de talento. Gonçalo Inácio, Eduardo Quaresma, o Mateus Nunes, o Nuno Mendes, o Tiago Tomás, são jogadores que entram e que dão ali, com a ajuda do Paulinho, com o acerto de scouting que foi a contratação do Pedro Porro, com o regresso do Palhinha, enfim, a equipa para o nível do campeonato português chegou perfeitamente. Em Inglaterra não houve esta base a subir e não houve a capacidade para identificar um alvo de mercado que a malta tenha ficado assim, isto realmente... A entrada do Pedro Porro no campeonato português assentou que nem uma luva. Não há nenhum Pedro Porro
inesperado a aparecer na equipa do Man United, e a equipa está a jogar pouco. Essa é que é a verdade. E a jogar pouco é altamente provável que perca, seja a jogar em 3-4-3, em 4-3-3, em 4-4-2, em 3-5-2. Esqueçam lá isso. Isso não interessa nada. O Amorim pode mudar, que a equipa vai continuar a jogar mal. E eu, de facto, não vejo ali nada de bom, porque esta era a época em que ele tinha que disparar. E a equipa não está a disparar. Está a jogar melhor do que no final da época passada, mas não disparou. Portanto, não creio que isto tenha que ver com teimosia, acho que tem que ver com incapacidade. E o que é mais grave. Porque a teimosia a gente pode sempre deixar de ser teimosos. A incapacidade de uma equipa é mais difícil de ultrapassar e de superar. Diz aqui o Josias Martins Cardoso: temo que o problema no Man United esteja acima dos jogadores e treinadores. Não é normal os treinadores e os jogadores nos clubes anteriores serem craques e no United parecerem pinos. Pois também há muito ali a capacidade ou incapacidade para lidar com a pressão, não é? Isso também é um problema importante. Bom, meus amigos, chegamos ao fim. O Futebol de Verdade voltará na próxima segunda-feira. Vamos ter super domingo. Lá está uma coisa que a Liga podia aproveitar para fazer jogos a horários mais decentes. Isto era se o programador quisesse, não é? Mas porquê é que o programador não quer? Já pensaram nisso? Porque é que eu aqui há dias falei nisso aqui, inclusive no Futebol de Verdade. Tivemos a Eredivisie neerlandesa. Os 4 primeiros calharam, ou foi feito assim, jogar na mesma jornada. As 4 equipas mais fortes, PSV, Feyenoord, Ajax e Alkmaar. E os jogos foram um à 1h30, outro às 3h30 de domingo. Super domingo! Vamos lá fazer disto um acontecimento. Em Portugal temos os 4 primeiros a jogar, então joga-se ao domingo, portanto, segunda-feira, dia de trabalho, às 7h30 e às 9h15, que é, não sei, 7h15 e 9h15, enfim, são horários... E porquê é que não são mais cedo? Já pensaram? Eu explico porque é que não são mais cedo. Porque mais cedo nós temos a Premier League, a Liga Inglesa, a Série A italiana, a Bundesliga, e então aos programadores televisivos não dá jeito que os jogos sejam mais cedo. Essa é que é a questão. E é isso é que também está a travar aí. Não, mais do que com aquela coisa do se tenho 3 dias ou 4, a gente devia preocupar-se era com isto, com aquilo que está a impedir o público de ir aos estádios. Porque eu, muito francamente, ao domingo à noite, a partir de determinada altura, segunda-feira levanto-me às 6 da manhã, para vos fazerem entre linhas, ao domingo, a partir de determinada hora, já quero é dormir, não é? Não é estar a sair de um estádio para ainda ir fazer 200 ou 300 quilómetros. Não, esqueçam isso. Isso não acontece. E como eu, há de haver muita gente. Futebol de Verdade volta segunda-feira, depois daquele que podia ser o super domingo da 8ª jornada da Liga Portuguesa. Daqui até lá, divirtam-se e aproveitem para ver muito futebol. Até lá. Boa semana. Futebol de Verdade